Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dádiva e Gratidão. Hoje um episódio muito especial, primeiro porque é o número 60 e depois a gente vai conhecer um pouquinho da história de uma das entidades mais antigas do estado de Santa Catarina. A dádiva que nos remete a essa ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de uma causa. Na ciência, ela é considerada um modelo de ação social, onde são estabelecidas relações de liberdade, de obrigação, de interesse e de desinteresse. Aqui no podcast nós vamos conhecer organizações e movimentos aqui da nossa cidade e também da região, que atuam com alguma causa, sempre visando o bem da coletividade. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou Loriberto, sou homem branco, cabelo bem curtinho, eu uso um cavanhaque mais ou menos grisalho e eu estou vestindo hoje uma jaqueta na cor preta e uma blusa de lã na cor chumbo, cinza. Eu não sou muito bom nessas coisas de cores aí, mas deve ser mais ou menos por aí. Quero convidar você a fazer a sua inscrição no nosso canal no YouTube, também convidar você a nos seguir lá no Instagram, no Facebook e também acompanhar a gente pelo Spotify em áudio e vídeo. É só buscar Dádiva e Gratidão Podcast que você vai nos encontrar. Quero agradecer também aos nossos apoiadores. Primeiramente, a Orplan Solutions, uma empresa de apoio às organizações, na gestão, no plano de captação de recursos, na elaboração de projetos, na captação de recursos, acompanhamento da execução e também na prestação de contas. Você pode seguir a Orplan Solutions também nas redes sociais. E também o nosso novo apoiador, o Mesorregional, esse portal de notícias de Blumenau e de Santa Catarina. É um noticiário online que produz, reproduz e divulga conteúdos em tempo real do Brasil, do mundo, mas com foco principal aqui nos municípios do Vale do Itajaí. Quero agradecer ao Jefferson e a toda a equipe Mesorregional que está aí conosco a partir desse episódio 60. E hoje, esse episódio de número 60, a gente tem o privilégio de conhecer um pouquinho da história da ACIB, a Associação Empresarial de Blumenau, que foi fundada lá em novembro de 1901. Olha, 121 anos hoje, no dia que a gente está gravando, mas a caminho dos 122 anos, né? E é uma entidade aí que tem como missão representar interesse de associados, estimular a livre iniciativa, o empreendedorismo e promover ações comprometidas com o desenvolvimento sustentável de Blumenau e região. Antes eu falei que é uma das mais antigas do nosso estado porque ela é referência pelo pioneirismo e desse gênero de entidade empresarial foi a primeira entidade aqui em Santa Catarina. E para falar da ACIB eu tenho aqui o prazer, o privilégio de receber a sua presidente, a Cristiane Birger. O nome do meio eu vou deixar para ela falar, porque né, é um pouquinho mais para não errar na pronúncia, né, Cris? Sim. Muito obrigado aí pela tua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Quero primeiramente cumprimentar a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo também. Então, eu sou a Cristiane Schildwerter Birger, eu tenho 1,62 m, cor branca, cabelo louro até um pouquinho abaixo do ombro. E hoje eu estou vestida, eu estou com uma saia, uma blusinha de lã na cor creme e um casaco de couro preto. E é um prazer, Loriberto, estar aqui gravando esse podcast e falando um pouquinho sobre a nossa associação, como você falou, que é a primeira do estado, né, e que tem uma relevância muito grande na nossa comunidade também e participa das principais ações de grandes empresas, médias e pequenas também. Que legal. Pois é, lá em 1901 ela deve ter nascido com um propósito, alguma situação que deve ter ocorrido e
O pessoal se juntou lá na época, isso. Veja, 1901 em Blumenau, então existia um grupo de agricultores que se encontravam vez ou outra e discutiam sobre algumas situações que eles tinham, alguns problemas em comuns e que precisavam ser resolvidos. Então tiveram a ideia de criar uma associação empresarial, né? E assim nasceu a CIB. Na época, o que eu penso é como é interessante que um dos principais desafios deles era relacionado à infraestrutura, né? Então, eles precisavam abrir estradas para escoar os materiais deles ou o que plantavam, né? E assim nasceu a CIB, já muito forte naquela época também, porque com grandes empresários e também envolvidos já naquela época com a comunidade, não só com as suas empresas, mas com a comunidade. E nós ficamos muito felizes porque esse perfil ainda está muito forte 121 anos depois, né? Todos os presidentes, o primeiro foi o Gustav Zalinger, né? Mas que se propuseram a se dedicar e fortalecer cada vez mais essa marca em Blumenau e na nossa região. Na época não tinha muitas, aliás, rodovias, praticamente nada, né? Ou era rio, ou era rio só, né? Porque nem a estrada de ferro tinha, né? Não, mas eu sei que eu li um pouquinho da história também e eles precisaram realmente abrir estradas, né? Literalmente precisaram abrir estradas porque não tinha na época. Então a dificuldade era muito grande e em conjunto conseguiram avançar. Então, como é importante, até o slogan da CIB hoje, juntos somos mais fortes, mas isso não é hoje, isso sempre foi, né? Desde a existência do ser humano, eu acho, sempre a união sempre fez a diferença, né? Nós alcançamos muito nos unindo quando nos unimos. Isso é fato. Tem uma imagem, assim, uma figura que é o beija-flor tentando apagar um incêndio. Ele sozinho não vai fazer muita coisa, né? Aliás, absolutamente nada, né? Agora, se começa a juntar mais beija-flores, aquilo começa de fato a fazer diferença. E o associativismo é isso, né? Sim. É a junção de forças. E é interessante, na época o perfil era agricultores e os comerciantes que tinham à época. Isso, né? E é interessante que, por exemplo, a gente tenta traçar um perfil, né? Hoje, né? Praticamente a agricultura aqui na cidade, ela não existe, mas assim, ela está mais periférica, vamos dizer assim, né? E é muito forte a questão de empresas mesmo, né? Nos mais diversos segmentos. Até uns anos atrás, a CIB, ela tinha a percepção de quem olhava de fora de ser muito assim, só dos industriais, né? Sim. Isso também mudou, né? De uns anos para cá. Mudou bastante. Hoje nós estamos com quase 70% de MEIs, né? Pequenas empresas e MEIs. Então, que são da área do serviço. E a indústria representa 20% mais ou menos dos nossos associados. Então, a gente vê quantas novas empresas também vão abrindo durante um ano, e a maioria são prestadores de serviços. Essas são pequenas empresas. E do quanto as pessoas também, os empresários vêm conversar com a gente, quanto é importante estar envolvidos com uma associação empresarial quando você tem a sua empresa. Porque é muito difícil a vida do empresário e solitário, né? O empresário solitário ainda é mais difícil. Porque os desafios que acontecem na nossa empresa acontecem na empresa de todos, né? Então, sei lá, capacitação profissional, ou agora a reforma tributária que tanto preocupa
o empresário. E sim, a gente poderia citar inúmeras situações que precisam ser resolvidas, né? Se você é da indústria, também do comércio, vai refletir muito a infraestrutura, a nossa duplicação da BR-470, enfim, que são algumas situações que estão ali. É uma ferida que não consegue curar, vamos dizer, né? Do que nós estamos falando, principalmente na 470. Que caminha, mas caminha a passos muito lentos, né? Não deveria ser assim. É uma pena que eu ouço muito, ou já ouvi do poder público, em dizer que mas Blumenau é uma cidade muito rica. Blumenau e região são cidades muito ricas. Sim, nós somos realmente, nós temos nossos diferenciais, né? Nós somos a terceira melhor cidade no Brasil para se viver. Somos referência em tecnologia, em inovação, né? Sei lá, na área têxtil, na cerveja. Temos a segunda maior festa da cerveja, Oktoberfest, né? E por aí vai. Somos referência em cooperativismo, não quero esquecer de dizer isso, mas Santa Catarina foi referência e tem uma força de cooperativa muito forte, principalmente em Blumenau. Então, isso reflete no Brasil todo e dá aquela sensação de que agora nós não precisamos mais de nada. Mas imagina o quanto nós poderíamos ainda desenvolver, crescer, se nós tivéssemos realmente uma infraestrutura adequada, condizente com a nossa região, né? E o crescimento... Quando há crescimento, não há crescimento só das empresas, há crescimento de toda a comunidade, porque a arrecadação de impostos é maior. As empresas, então, estão capacitadas a fazerem mais doações, a ajudar mais o terceiro setor e tal. Então, tudo é uma bola de neve. Quando o empresário cresce, a comunidade toda cresce junto, né? Existem mais oportunidades. Então, isso é uma das premissas da associação, uma das bandeiras fortes é a infraestrutura, né? A FACISC fez um estudo recente sobre as principais demandas do empresário e a primeira delas está relacionada à infraestrutura. Só um parênteses aqui, a FACISC é a federação que congrega todas as entidades todas as né? associações empresariais. Vamos dizer que a FACISC é a mãe, né? Então, e todas as associações da nossa região de Santa Catarina fazem parte da FACISC. Só para deixar nossos ouvintes aí. Foi bem colocado, que a gente está no dia a dia e fala, e para nós é normal, sim. Legal. Que faz também um trabalho muito importante para a região, porque nos ajuda muito também nessa parte que é mais de infraestrutura, que é mais global também, né? Que afeta mais as outras regiões, e ela é dividida por região, né? Vale do Itajaí, litoral, enfim, e aí pega todas as regiões. É bem atuante, é bem interessante. Que interessante. Agora eu estava fazendo um paralelo, assim, tentando imaginar na época, lá, 1901, essa preocupação em abrir estrada. Hoje nós estamos gravando em 2023, as estradas já estão aí, mas agora a gente está precisando aumentar elas, ampliar a capacidade de escoamento delas, né? Ou seja, sim, é uma necessidade que daqui a 100 anos vai permanecer. Porque precisa vai ampliar, né? Porque vamos crescendo em número de pessoas, né? A população vai aumentando. Então, essa necessidade também de ter essa infraestrutura melhor para todos, né? Isso porque nós não estamos nem falando de uma ferrovia, né? Nós estamos falando de uma rodovia. Então, nós estamos, na verdade, reivindicando o básico. Nós já poderíamos estar muito mais avançados nesse quesito de infraestrutura. E veja que naquela época, em 1901, não existia energia elétrica ainda, né? Então, o quanto eles lutaram. A CIB, então, ela participou desses projetos de energia elétrica,
da primeira linha telefônica, os primeiros telefones também, a CIB teve participação e foi uma impulsionadora, né, para que acontecesse. A questão do saneamento também, ou de água para as residências, tudo, eu vou me lembrando aos poucos, assim, mas tudo fez, a CIB colaborou, né? A primeira universidade, né, aqui em Blumenau, a FURB, então, Hospital Santo Antônio, os nossos hospitais também sempre muito presentes. Então, tudo que está relacionado à comunidade, à melhoria da sua população, também a CIB fazia parte e ainda continua fazendo. Então, institucionalmente muito forte também, e olhar para dentro, que eu falo, é relacionado ao nosso empresário que participa, então, muito forte nos núcleos, né? Nós temos 30 núcleos setoriais e que são muito importantes para nós e para o próprio núcleo. São divididos, quem não sabe, os núcleos são divididos por segmentos e são bem organizados, né? Com planejamento estratégico, quando os empresários sentem e veem o que é importante para nós, né? Onde está a nossa ferida, onde podemos trabalhar juntos para conquistar e resolver o que precisamos. Então, acabam sendo pequenas associações dentro da associação. Isso, né? Pequenas associações, exatamente. E nós, então, como diretoria, sempre com aquele olhar onde podemos representar a associação, né? Nós temos 28 conselhos municipais. E também de que forma podemos ajudar o nosso associado, que para nós é muito importante, né? Quais são as situações que nós podemos interferir, quais são as situações que nós podemos ajudar. Nós tivemos a época de Covid recentemente, então foi um início bastante desafiador para todos, né? Porque não sabíamos o que ia acontecer com a economia, nem nada. Em 3 semanas volta tudo normal, né? Era o primeiro sentimento, assim, né? Já vai passar, né? Fizemos... É uma gripezinha. É uma gripezinha. Fizemos, se não me engano, 2 semanas de lockdown em Blumenau, mas conseguimos também, através de ações, fazer com que nossas indústrias não fechassem. Ficamos apenas 2 semanas paralisadas. E eu lembro que, na época, o grupo do segmento de educação física fez todo um movimento e conseguiu, através da associação, uma autorização ou uma liminar onde autorizava o trabalho deles em horários específicos, né? E isso foi bastante importante, porque a educação física, ela também é saudável, ela é importante para a saúde da pessoa. Então, isso foi conseguido também dentro da CIB, através do núcleo de esportes. Isso também foi bem marcante. E conseguimos para todos os associados a prorrogação no pagamento dos impostos federais. Isso foi também uma conquista bastante importante, que somente o associado teve esse benefício. E é uma questão assim também, né, Cris? Se tivesse, por exemplo, o pessoal da educação física, cada um batido a porta do governo individualmente, não teria surtido efeito. Não. Muito provavelmente. Isso. Né? Agora, de forma associada e tendo a CIB como esse escudo, esse guarda-chuva, foi com muito mais força. Né? Foi. Tanto que teve o resultado esperado, que era justamente ser Aí, considerado essencial, né? Uma atividade essencial. Sim. Hoje nós estamos representando 830 empresas, né? E cabe muito mais ainda, eu tenho certeza. Fizemos um trabalho nesses últimos 2 anos também, enquanto Renato presidente, um trabalho para chamar mais o associado, mas também para fortalecer os núcleos, sabe? Para ver
do que vocês estão precisando, de que forma nós podemos ajudar e de que forma podemos nos fortalecer, né? E penso que isso fez muita diferença também. E aumentamos em 20% de associados em um ano. Isso para nós foi muito, assim, um resultado muito feliz. A gente está muito feliz com o resultado e queremos continuar alcançando mais, porque, como comentamos, todos ganham, né, Noriberto? Todos ganham participando de uma associação e que a importância dela ser sempre renovada e pensada diferente, com olhares diferentes, energia diferente e tal, que é o que está acontecendo agora, mudando a diretoria a cada 2 anos, né? Isso também é muito benéfico para... Entendo que é muito benéfico para a associação. Nesse período, tem ideia de quantos presidentes passaram pela entidade nesses 121 anos? Poxa, se foi, digamos, a cada 2, 3 anos, vai lá, os seus mais de 40 dá, né? Não, normalmente, se eu não me engano, são 20 e poucos, porque normalmente o presidente ficava 2 anos sim. com direito a mais 2, então 4 anos normalmente a gestão. O Renato, que veio agora quebrando essa corrente para fazer 2 anos, ele já havia conversado comigo antes também, porque nós somos empresários também, temos as nossas empresas, e ele achou por bem fazer 2 anos, e eu achei ótima ideia também. Gostaria, provavelmente farei 2 anos também, e para dar oportunidade para um novo entrar, porque a gente tem um ritmo bastante intenso, né, nesse momento. Eu estou muito feliz, eu faço com muito gosto, para mim é uma oportunidade muito grande, né? E eu realmente gosto de estar à frente da associação. Porém, 4 anos eu ainda não tenho certeza. Eu acredito que também ficarei 2 anos à frente da associação. Então, acredito que 20 e poucos. A gente estava no off falando de agenda e tal, e realmente tem compromisso todos os dias, né? Todos os dias, praticamente, né? Todos os dias. Porque, principalmente pelo fato de nós representarmos 28 conselhos no município. Então, é bastante compromisso, muitas inaugurações, ou às vezes um debate importante, como agora, semana passada, houve referente ao SESI, né? Também uma audiência. E, enfim, toda semana tem alguma coisa. Hoje nós teremos na nossa reunião de diretoria também, novamente, focada na reforma tributária, um entendimento melhor. Nós estamos acompanhando de perto, da forma que ela está desenhada hoje, enfim. Ela não está favorecendo muito ao empresário, né? Principalmente ao prestador de serviço, com uma taxa de imposto muito alta e que a gente não pode admitir, né? Então, são várias pautas diferentes, várias situações diferentes e que a gente precisa estar presente, né? Então, até com um olhar para o setor público, né, para acompanhar também as contas e cuidar um pouquinho, porque Blumenau é nossa, né? Blumenau é da sociedade, Blumenau não é da administração pública, Blumenau é da sociedade. Então, nós todos temos no meu entendimento, esse dever de acompanhar o que está sendo realizado e até de cobrar daquele nosso... do político que nós votamos, né? Do nosso prefeito, do nosso vereador, deputado federal, estadual, enfim. A gente precisa ter esse compromisso também, né? Não só na hora de votar, mas depois de dar uma cobrada. E aí, olha, minha região está assim, o que nós podemos fazer? E sempre, mais uma vez falando, eu penso que a população talvez ainda não compreendeu o poder que nós temos quando nós nos unimos, sabe? A força que existe através da união. Então, quando a gente se
quando a gente se separa em muitos movimentos, perdemos força sempre. Né? E eu sempre penso muito nisso, até na época de eleições e tal, a gente se divide muito, às vezes até em família, né? Quando muitas vezes nós teríamos que nos unir, porque no final das contas eu penso, todos queremos uma educação melhor, todos queremos uma saúde melhor, todos queremos oportunidades melhor de emprego, de tudo. Então, será que realmente não poderíamos estar mais juntos? É fato. Né? E aí eu vejo que o papel da associação ele é legal, porque ele busca justamente esses pontos que são comuns às empresas. E aí independe o porte dela. Isso. Porque de uma forma ou de outra, todas são afetadas. Né? Você trouxe aqui a questão da reforma tributária. Né? Sim. Vai pegar todo mundo. Todo mundo, né? sim. Quem acha assim, isso é só para os grandes, isso é só para... Não, para aí. Não. Assim como a infraestrutura pega todo mundo. Mas eu sou só um prestador de serviço. Sim, mas para quem você presta serviço? Eu presto serviço para uma indústria. A indústria é afetada. Então, indiretamente, eu também sou. O consumidor vai ser afetado com a nova reforma tributária. Né? Então, quem está nos assistindo, mas eu não tenho empresa. Eu não preciso me preocupar com a reforma tributária. Você precisa sim. Porque dependendo da forma que vai acontecer, se nós tivermos aumento da carga tributária, o pãozinho lá vai aumentar, o nosso leite vai aumentar. Então, a carne já tem hoje um valor muito alto, mas tudo vai aumentar dependendo da forma, se nós aceitarmos tudo como está sendo colocado. Então, não podemos. Temos que batalhar para que nós tenhamos sempre o famoso equilíbrio, que seja feita, então, uma reforma tributária e que a gente consiga fazer algo que seja bom para todos. Mas também, né, Loriberto, o Brasil é muito grande. Então, somos, sei lá, um país de tamanho continental. Como fazer uma reforma tributária que vai contentar do norte ao sul do país? É um grande desafio também. Que é a grande reclamação nossa do sul, né? Sim. Que normalmente sim. É aqui que a coisa aperta mais, né? A famosa repartição tributária que... Isso. Por sermos federação, então quem arrecada mais contribui com quem arrecada menos. O tal pacto federativo, e que também já foi matéria de discussão várias vezes. Se não me engano, nós somos 5º ou 6º em arrecadação no Brasil e o 26º em retorno de impostos. Né? Então, poderíamos ser, como eu vou explicar, a gente poderia ser melhor recompensado, né, pelo trabalho, com certeza. Se assim ainda somos referência e temos aí índices maravilhosos de lugares, né, cidades para se viver, como isso seria com uma distribuição melhor. Né? É verdade. Essa questão da distribuição do recurso é uma questão que dentro do terceiro setor a gente discute muito com relação a leis de incentivo, né? E tem uma conta que a gente apresenta, por exemplo, quem não faz nenhum tipo de destinação do seu imposto de renda, por exemplo, né? Utilizando o mecanismo, se deixa em normal o pagamento do seu tributo, o que volta é aquela migalha, porque entra nessa repartição. Né? Mas quando ela entende que dá para usar, eu consigo deixar um pedacinho do imposto direto para ser utilizado por uma entidade que tenha projeto aprovado, e todos os projetos eles têm que passar obrigatoriamente pelo crivo de um ministério, de uma secretaria, de um conselho municipal, vai ser utilizado de forma
já chancelada, né? Sim. Validada, né? E aí a diferença que a gente percebe é muito grande, né? Eu lembro assim, números agora bem rápido, assim, Blumenau de 1.000, se deixar R$1.000, seguindo o seu fluxo normal, vão voltar lá nem 20 centavos, né? E quando a gente usa o mecanismo da lei de incentivo, que as organizações podem utilizar isso, né? Ela consegue deixar até R$70. Então, de R$70 para 20 centavos é uma coisa, é uma distância muito grande. E tem uma questão que é muito interessante, que mesmo que eu deixe esses R$70, isso não vai interferir no retorno dos 20. Ele continua voltando 20. Sim. Né? Mas falta a consciência, né, de que dá para fazer isso, né? E assim a gente percebe que muitas vezes falta informação também para o empresário a respeito disso, né? Para que ele se perceba, puxa, eu posso também a partir disso fazer a diferença, né? O empresário, o contador os contadores, né, das nossas empresas também, que eu sei, eu também tenho a formação e sou contadora, me formei em ciências contábeis, e eu sei o quão corrido e difícil, não só essa profissão, mas essa especificamente, quando vamos falar de tributos e desses relatórios gerenciais que a gente precisa tê-los todos os dias e tal, as exigências, as obrigações acessórias todas que temos que cumprir, então é um dia a dia corrido. Mas também eu penso que é imprescindível, se nós temos uma chance dessas, nós não podemos perder, porque, mais uma vez falando, o quanto a gente pode beneficiar a comunidade como um todo. E ali vai também o que eu tenho falado muito é do pensamento coletivo, né? Não o pensamento individual. Então, o que eu posso fazer, de repente, até na minha casa, ou no meu bairro, ou na rua onde eu moro, nós somos acostumados a sermos muito individualistas com tudo. Então, se para mim tá bom, se eu estou aqui no meu quadrado, aqui na minha casa, tá tudo certinho, gente, só não me incomodem, é mais ou menos assim. Porque eu não quero nem olhar lá para o vizinho, muitas vezes, e ver se ele está precisando de um auxílio ou de uma ajuda. E talvez, claro, eu não estou generalizando, eu estou dando alguns exemplos, né? Mas talvez se nós conseguíssemos olhar um pouquinho para um lado, sabe? A gente ia ver o quanto nós poderíamos nos ajudar num simples bairro, né? De fazer algumas ações em conjunto. E quando eu era criança, nós morava ali na Itopava Norte, num beco sem saída, e nós éramos então 3 vizinhos, e ali nós tínhamos muito isso de pensar no coletivo, de fazer algumas ações junto, até festa junina nós fazíamos em conjunto na rua, e fora isso precisava fazer calçamento, juntava-se, né, todos, porque deu enchente, levou tudo e tal, o que vamos fazer? Às vezes o poder público não podia, ou tinha muita... O que a gente pode fazer? Vamos nós fazermos, então? Vamos buscar uma parceria e nós ajudamos? Então, esse tipo de coisa a gente ganha muito quando faz em conjunto. De repente precisa roçar uma grama lá para um parquinho onde nossas crianças vão brincar. Mas aquele parquinho é público ali, isso eu pago imposto. Tá, mas talvez assim, para que a gente tenha as nossas crianças mais saudáveis, tenhamos e que a gente possa aproveitar um dia bonito de sol, quem sabe a gente pode se organizar, vamos roçar, vamos varrer, vamos pintar aqui um muro rapidinho, fazer Isso é tão saudável, isso une as pessoas, né? Não é só o trabalho, mas você está ali interagindo com as outras pessoas, você se doa, mas o que recebe em troca é maravilhoso. Com certeza, com certeza. Que legal. Temos que praticar mais esse tipo de coisa. É verdade. Até nas escolas, né, através das apps, eu acho que muito é feito, né, nesse sentido. Legal. Cris, a associação
ela desenvolve aí, ou oferece pelo menos muitas soluções assim, né, para os seus associados, né? Eu estava olhando no site, é uma lista gigante assim. E será que todos os associados sabem que tem isso? Nós estamos tentando divulgar isso muito, primeiro internamente, né? Porque até fizemos uma reunião de integração na semana passada com conselhos e tal. E para vender melhor os serviços que nós temos, né? Desde um certificado digital, um cartão útil, dentre outros tantos que temos lá. Acho que, como eu falei, acho que são 20 ou 22 serviços que nós temos. Então, a gente fala assim, o associado pode ir lá entrar no site, mas às vezes nós não temos nem tempo para pesquisar muito no site, né? Mas tem até desconto para escolas, por exemplo, particulares, que eu estou me lembrando agora também, nós temos convênios. Então é bastante importante, é uma relação de serviços muito grande que pode ajudar muito e facilitar o trabalho no dia a dia. Nós temos o cartão útil na nossa empresa, também através da CIB, e ele tem se mostrado muito mais eficiente do que qualquer outro cartão que a gente, né, utilize no banco, até porque nossa equipe externa, vendedores externos, usam esse tipo de cartão, né? E também para os nossos colaboradores, se você quiser fazer de repente, final do ano, algum benefício, você pode dar um cartão útil e pode fazer uma compra no mercado, por exemplo, né? Então, são várias utilidades, assim, e benéficas e que trazem muito para as nossas empresas. Interessante. Eu vou confessar assim, eu não sou muito de entrar no site para ver. Não, a gente não, na verdade, na correria do dia a dia, nós nem nos lembramos, vou ver se a CIB tem esse serviço. Às vezes nem lembra, né? Ou nem lembra, mas... Porque é uma enxurrada de coisa que a gente recebe todos os dias, né? Sim. Que passa batido, né? Realmente... Eu lembro, assim, das soluções porque já fui apresentado a elas, né, em algum momento, mas assim, de tirar um tempo e entrar e ver cada uma delas, eu não tenho o hábito de fazer. Ali também é mais uma oportunidade dos nossos coordenadores de núcleos, né, das empresas que participam dos núcleos, de estarem divulgando isso permanentemente. Isso tem que estar na visão do empresário, do associado, né, os serviços. Tem que ter um painel grande lá quando vai nos visitar, os serviços que nós temos. Tem bastante trabalho para fazer, sim. Tem muitas formas de ajudar as nossas empresas, nossos associados, sim. Hoje são 830. 830. Já deve associados. ter passado um pouquinho. Fechamos o mês passado com 830, mas já temos, essa semana eu sei que já novos inscritos. Então, assim, quem está nos ouvindo e tem uma empresa, não importa o tamanho, ela é convidada a ser associada na CIB também. Isso. Não há restrição quanto a tamanho. Não há restrição nenhuma. E eu sempre falo da importância. Eu sou uma pessoa que comecei muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 15 anos e eu sempre fui muito envolvida com o associativismo e o voluntariado, né? Desde que eu sempre gostei muito e sempre fui muito envolvida. E as pessoas me perguntam muito, Cris, como é que se chega numa diretoria de uma associação? Como é que se chega a coordenar um núcleo? Eu disse, a primeira coisa, você precisa participar. Primeira coisa, seja participativo. E essa participação, ela é tão importante para nós, existe uma troca tão grande dentro de uma associação, você encontra empresas de todos os segmentos. Mas a minha empresa é pequena, eu só presto um serviço, trabalho com... eu acho que não para mim... Não, para você serve também. Porque você vai ter lá, sei lá, educação financeira, você vai ter
alguma coisa sobre sustentabilidade, alguma coisa, não, muita coisa sobre sustentabilidade, por exemplo, né? Assim, são tantos segmentos diferentes, controladoria, jurídico. Então, quem não precisa em algum momento de um jurídico, quem não precisa de uma orientação, como nós falamos agora da tributária, será que eu estou pagando o imposto devido mesmo? Ou será que eu estou pagando a mais ou a menos? Você pode ter reuniões ou pode conversar de repente com um contador diferente, você, né, com pessoas que são de diferentes áreas, porque ninguém sabe tudo, né, Noriberto? A gente nós não estamos capacitados em todas as áreas, mas nós temos que saber onde buscar as informações. Isso. Esse é que é o problema. E aí você está lá dentro da sua empresa, independente do tamanho, e você tem uma dúvida e uma dificuldade, aonde você vai compartilhar? Você pode compartilhar na associação. Então, é importante, venha, participe, envolva-se, porque todo dia é um aprendizado. Eu aprendo todo dia. Isso, para mim, é como uma pós-graduação gratuita. É assim que funciona. Porque todo dia uma pessoa nova, experiências novas, uma cultura muitas vezes diferente, um jeito diferente de ver as coisas que às vezes a gente consegue só ver a partir de uma ótica, conversa com uma pessoa, depois se você sai, poxa, não era nem do meu segmento, mas a pessoa me falou uma coisa tão interessante que eu posso aplicar na minha empresa. E faz sentido. E lidar com pessoas, toda empresa precisa, por exemplo, né? Então, as gerações novas que vêm, junto com a geração madura, como que nós vamos trabalhar em conjunto, de que forma vamos entender uns aos outros, porque os jovens vêm com uma cabeça muito digital já, do moderno, e nós muito tradicionalistas lá do passado. Então, como que isso tudo se mistura, né? E que saudável isso é para as nossas empresas, quando nós podemos fazer reuniões, por exemplo, com essa mistura mesmo, com essas diferenças. Como que a gente aprende e como que a gente é criativo e como nós evoluímos quando nós podemos oportunizar para todos. Então, eu posso agradecer. O meu pai sempre foi uma pessoa muito aberta. Então, ele sempre ouviu as filhas mais jovens e a equipe mais jovem também, para a gente poder sempre fazer algo novo. Então, nós não podemos dizer assim que o jovem de hoje tá difícil, tá complicado, porque é diferente do jovem que não quer mais nada. Pode existir um pequeno percentual, mas eu tenho visto jovens assim muito engajados e eficientes. Talvez aquele outro jovem que as pessoas falam não se encontrou ainda. Precisa achar a sua veia, mas senão a gente tem tido experiências excelentes. E aí tem a questão, né, voltando ali para os núcleos, né, como eles são setoriais, né, os que são de um determinado segmento vão em busca daquilo que lhes afeta naquele momento. Né? E assim, a relação de associados com os que participam em núcleos, os 830 participam ou não associados hoje, ou tem uma diferença? Nem todos os associados participam. Nós estamos fazendo um movimento para chamar mais associados para participarem dos núcleos. 280 empresas, se eu não estou enganada, participam de núcleos hoje. Então, ainda temos bastante trabalho, uma boa caminhada. E até para puxar esse associado para a nossa entidade e mostrar para ele a importância que é participar desses núcleos, né? Existe muita atualização ali. Eu quero citar o núcleo de mecânica também. Ele é o mais antigo da nossa associação, foi o primeiro a ser formado.
me falaram que foi um dos primeiros, se não é o primeiro de Santa Catarina, do segmento. E é um núcleo que eles fazem hoje, é motivo de case também, já foi case. Eles fazem até compras em conjunto. Que legal. Eles são muito fortes, eles se apoiam muito e as empresas deles têm tido um resultado muito bom a partir de ações tomadas dentro do núcleo. Então, quando há esse envolvimento do núcleo, quando se sabe exatamente para onde queremos ir, né, e o que queremos fazer e para onde queremos ir, não tem erro. Não tem erro, não tem como não acertar, né? Apenas precisa alinhar qual é o nosso objetivo principal e focar que dá certo. Aí eu tenho que dar um depoimento, porque assim, eu sou nucleado também, e o quão importante isso tem sido. No início, antes de ser nucleado, já era associado, mas não era nucleado, não participava de núcleo, e não percebia muito por que eu tenho que contribuir todo mês com a CIB se eu não tenho aproveitamento nenhum? Sim. Mas a partir do momento que eu comecei a participar do núcleo, aí sim. Aí começou a fazer sentido aquela contribuição, começar a ter esse compartilhamento de experiência com outras empresas. Isso realmente, o ganho ali, não tem preço aquilo ali, sabe? Não dá para mensurar isso, né? E fica o convite aí, você, né, que é associado, né? Vem para os núcleos, né? E existem algumas ações durante o ano em que nós conseguimos, então, por exemplo, o Internúcleos, né? Onde existe aquela troca, aquela conexão de um dia todo, onde eu tenho oportunidade de conhecer melhor a empresa do outro segmento ou aquilo que me é de interesse, né? Onde eu posso trocar experiências. Isso também é bastante importante, esse tipo de ação. É um aprendizado, como eu falo, gigantesco. É muito importante. Amplia o leque também de contatos, né? Porque você acaba conhecendo os diversos setores, empresas e daqui a pouco novos fornecedores para você. Puxa, eu estou precisando de uma solução em marketing. Poxa, dentro da CIB eu vou. Então, junto aos associados, o núcleo, eu vou lá e vou buscar algum parceiro. Isso. Né? Vou buscar alguma solução que eu estou precisando nesse momento e assim vice-versa, né? E de novo, esse ganho, né? Ele só é possível porque você está trabalhando de forma associada. Isso. Né? E quanto mais envolvimento, como eu já falei, quanto mais envolvimento você tiver com uma associação, é aquela história, só é lembrado quem é visto. Então, você se envolve, você é muito participativo e tal. Em determinado momento, alguém está te visualizando ali assim, poxa, não quer ser coordenador? Ou quero te convidar para vice-coordenador, coordenador? E aos pouquinhos você começa a se envolver com a entidade e começa a fazer parte e entender e realmente lutar e ver como isso faz sentido para as empresas, para a nossa região. Falando mais uma vez de representatividade institucional e das últimas eleições, o Renato e eu, nós atendemos, olha, mais de 90 candidatos à política. E fizemos uma parceria com o CDL, AMP, com algumas entidades. E nós entrevistávamos, ouvíamos os políticos e também mostrávamos as nossas demandas e fizemos aquela campanha, o voto do Vale é o voto que vale mais, né? Porque nós tínhamos uma carência de representatividade da nossa região, por exemplo, aqui no governo do estado, na LESC, né? E nós ficamos felizes com o resultado, porque nós conseguimos 4 deputados estaduais da nossa região. Isso foi um marco, foi bastante importante. Então,
também estávamos ali representando os 830 associados, né? Não podemos colocá-los todos numa sala, Sim. mas ali estávamos representando e eles viram a importância que era participar, né? Isso foi para nós assim, bastante importante, foi bastante corrido, nós tínhamos um tempo limitado, e então nós passamos, olha, semanadas na associação para receber todos os candidatos e fizemos isso sem levantar bandeiras políticas, né? Nós somos, a associação é suprapartidária, mas nós entendemos que precisávamos abrir o espaço para todos, até para ver quais eram as propostas. E foi bem... foi muito, muito interessante e muito rico esse contato. Foram chamados os que eram aqui da região. Aqui da nossa região. Interessante. Foi bem... eu penso que esse modelo fez muito sentido para a época que nós estávamos vivendo. Acredito que para as próximas temos que seguir algo semelhante também. E também a importância de nos unirmos com as outras entidades da nossa região, né? Que estavam presentes também, porque às vezes acontece, o candidato vai na CIB, vai no CDL, vai na AMP, vai na Intersindical, né? Cada uma separadamente, na OAB, né? E ali nós conseguimos fazer um movimento junto, né? Eu, se não me engano, a OAB também estava inserida né, nas entidades. Não gosto, eu citei nome, não gosto, às vezes eu esqueço alguma, né? Mas foi um movimento muito importante para nós. Esse é um papel muito legal, essa representatividade, assim. Como em algum momento eu falei, assim, às vezes a empresa indo sozinha, né, associado indo sozinho, é diferente do que quando vai à CIB. Sim. Né? E essa, antes também você mencionou da representação nos conselhos municipais, né? Sim. A CIB, ela tem, se eu não me engano, cadeira cativa, né, ou cadeira nata, como membro nato, dentro de vários conselhos, né? Isso. E acaba levando esse anseio dos próprios associados e as próprias bandeiras que a CIB tem como prioritárias, né? Leva para dentro desses conselhos para discussão também, né? Isso. Além da infraestrutura, hoje tem mais a educação, né? Que também é uma das bandeiras, capacitação, né? Profissional e educação. Nós temos também as nossas barragens, a manutenção das nossas barragens, que nós temos que resolver e buscar uma solução para, né, principalmente a barragem de José Boatê, que existe a situação com os índios. Precisamos entender, conversar, no meu ponto de vista, né, e resolver de uma vez por todas. Eu não gosto muito de ouvir de algumas pessoas assim, mas não adianta, com os índios não tem jeito. Não, tem jeito, eu penso, tem jeito, a gente precisa conversar, negociar, saber negociar para mais uma vez o bem coletivo, né? Nós estamos aqui não só Blumenau e região. Alguns dias de chuva já temos o rio Itajaí cheio, já fica todo mundo apreensivo. E aí o que nós fazemos? Defesa Civil começa a levar cesta básica para os indígenas. Não adianta só nesse momento nós levarmos cestas básicas para os indígenas. Nós já temos que trabalhar antes para encontrar soluções, né? Ninguém vai me convencer que não exista uma solução. Não penso dessa forma, né? E é um assunto muito importante para nós também. Infelizmente eu percebo sempre que tem aquele momento oportunista dentro desse espectro, assim, né? Começou a dar problema, ou se fala das barragens, daí sempre vai aparecer alguém que quer tirar o proveito pessoal com relação a isso. E no fim a gente sabe que isso não leva absolutamente a lugar nenhum. Sim. Né? E aí, como entidade, de novo, assim, eu penso que é algo realmente a se
a se trabalhar. Precisa. Para buscar, não sei se vai resolver para sempre o problema, mas você tem, pelo menos, começa a pensar caminhos, né, para solucionar, né? Com certeza. Não, é que o conformismo e nós ficarmos, como é que eu vou dizer, conformados com a situação, não é o caminho, né? A gente precisa sacudir, vamos... Aquela história, sempre foi feito isso, sempre foi feito dessa forma, assim, né? Sempre foi assim, porque é muito difícil, porque é muito... Tá, o difícil nós já temos. E o que podemos implementar a partir disso, né? Quem podemos movimentar? O que é preciso ser feito? E não... É tão inútil trazer para uma reunião que nós precisamos... dar manutenção nas nossas barragens e o assunto morre porque não tem solução. Então não, nem traz para a reunião, vamos acabar com aquela barragem, vamos fazer o quê? Então, isso para mim não me convence uma alternativa dessas, né? A gente precisa olhar para frente e criar realmente soluções para resolver isso. Né, uma das bandeiras. Sim. A outra coisa é a SC 108, que é o prolongamento da Via Expressa, que também é uma importante rodovia aqui para a nossa região e para quem é dessa região norte, né, de Blumenau. Os comerciantes reivindicam muito e precisamos também estar atentos. Parece que a obra está bastante atrasada. Semana passada o prefeito andou comentando que ele acredita que vai levar muito tempo, falta projetos e precisamos entender então um pouco melhor que projetos faltam, por que a expectativa é de que demore mais tempo, né? Se se foi diagnosticada como uma importante avenida para nós, de que forma a gente pode contribuir para acelerar esse projeto, então? Não sei se você vai lembrar, mas teve alguns momentos em que a CIB bancou projetos na infraestrutura, inclusive, e depois isso não saiu do papel porque por decisão política. Que aí é uma outra situação bastante interessante, né? Porque você oferece uma solução, banca a solução, e aí não acontece, né? Naquele momento em que se discute, não, vamos apresentar o projeto. Beleza, maravilha, Sim. tudo certo, mas isso não vai para frente depois, né? É uma situação que a CIB tem dado uma brecada nisso, assim, não vamos apresentar nada sem antes ter o... O que eu posso trazer de novo é através da FACISC, que nós comentamos antes, que é a mãe das associações, né? Então, existe um movimento para criar a pista de carga no aeroporto de Navegantes, né? Que nós não temos uma pista de carga. Hoje, tudo que se recebe através das aeronaves são em outros aeroportos e o material precisa ser descarregado lá e pegar nossas rodovias que já estão né, acumuladas, enfim. Então, a FACISC, há uns anos atrás, ela contratou um profissional e as associações ajudaram a bancar também esse projeto e formou-se uma comissão. E na época era uma situação e um projeto totalmente desacreditado, talvez tal qual as nossas barragens, ou SC 108, e foi feito um projeto, foi feita uma comissão e contratado uma pessoa que se dedicou, o Dr. Neves, é um advogado, e que buscou todas as informações primeiro do que nós precisávamos fazer. E os projetos foram encaminhados e hoje nós estamos com notícias muito positivas, já saiu na mídia algumas vezes, né? Então já foi aprovado, coisa que há uns anos atrás dizia-se que era impossível de se fazer, que era muito difícil. O difícil está virando cada vez mais acessível ou mais real, né? Então, já está aprovado esse projeto,
como foi feita uma comissão e as associações estão levando isso através da FACISC, o que eu vou dizer? Entra poder público ou sai, mas eles não têm muito... Claro que tem participação, mas existe o projeto ali, ele está caminhando, independente de vontade política. Tem o seu percentual, sim, de influência, mas não está tendo mais tanto, porque se viu e conseguiu se provar a necessidade de ter, sim, a pista de cargas no aeroporto de Navegantes. Então, isso é um modelo novo que surgiu, eu não sei te dizer se foi 2, 3 anos atrás, um modelo novo que surgiu e que está dando certo, né? E há 2 semanas eu tive uma reunião com esse grupo da FACISC regional, onde nós então comentamos para tentar fazer um modelo parecido, né, com essas bandeiras que nós temos aí, de formar uma comissão, talvez através da união das associações, para a gente poder seguir em frente, assim, com passos um pouquinho mais largos. Que legal. De novo, né? A união. Juntos, né? É a união. Mais uma vez. Aí nós falamos, né? União de setores numa associação empresarial. Aí depois nós falamos de várias associações empresariais, né? De outros municípios que também se unem para ver, poxa, a barragem faz sentido para ti? Faz porque eu também sou afetado com as cheias. Opa, então vamos fazer um movimento em conjunto? Vamos. Né? Aeroporto de Navegantes, faz sentido para vocês? Faz. Então vamos fazer um movimento em conjunto. E não só Blumenau, isolado, Gaspar, Indaial, Timbó, mas vamos nos unir, teremos mais força. E o que eu defendo, assim, também em relação ao turismo... Eu sei que nós já estamos chegando no final, mas... Não, ainda temos tempo. Em relação a turismo, eu assim, gosto muito da nossa cidade. Blumenau, acho que uma das cidades mais lindas que existem. Tem o nosso vale muito lindo, nosso verde, nosso rio. Eu, assim, sou apaixonada pela nossa cidade e região também. E... eu penso a importância de nós pensarmos o turismo de uma forma conjunta, regional, e não municipal. Temos Pomerode, um exemplo, quanto investiu em turismo nos últimos anos. Mas Pomerode precisa de Blumenau e região, porque não tem estrutura hoteleira, restaurantes são poucos também, né, gastronomia. Então, de que forma nós podemos nos apoiarmos, né, uns aos outros e como podemos crescer em conjunto. Dr. Pedrinho, Benedito Novo, as corredeiras, né, e Dr. Pedrinho, uma região muito linda também. Existe muito movimento com os ciclismos, cicloturismo. Temos o Beto Carreiro aqui pertinho também. Então, são tantas atrações são que a gente pode pensar em conjunto. E Blumenau com essa cultura riquíssima, né? Não só germânica, mas italiana e outras culturas que nós estamos recebendo agora. Muita gente do Nordeste. Esses dias eu ouvi muita gente de Belém do Pará vindo trabalhar aqui na nossa região. Fizeram uma festa, minha filha estava me falando, na Antônio da Veiga, um tempo atrás, específico de uma região do Nordeste, trazendo a cultura deles aqui para aquele evento. Achei isso maravilhoso, né? Tanto a gastronomia, como a cultura musical, como o jeito de ser. Então, o quanto isso tudo pode ser explorado, né? No turismo interno, no turismo de quem nos vê, de fora também. Então, assim, é um assunto que o turismo é uma coisa assim, eu gosto de viajar, sou uma pessoa que adora conhecer novas culturas, e eu vejo o quanto no Nordeste, por exemplo, com pouco eles fazem muito. Você, de repente, paga para ver um pôr do sol no Nordeste, entra num ônibus,
pagam um valor considerável. Chega, realmente o Pôr do Sol é maravilhoso, mas Sim. não tem muita infraestrutura. Sim. E nós aqui, sei lá, temos o Moinho do Vale, ou temos o nosso antigo Frozen, que é um pecado a gente não conseguir ainda, né, montar essa estrutura. Os mais jovens nem conhecem o que era um Frozen, que visual que tinha ali de cima. Era, assim, maravilhoso, né? Então, eu tenho um sonho de nós continuarmos assim aqui em Blumenau, de a gente poder explorar mais tanto a nossa região bonita quanto a nossa cultura, que é bem bonita de se ver também. Aliás, tem muitos lugares maravilhosos. Maravilhosos. Nas nossas pontas aí, pensa em Vila Itopava, Vila Itopava, lá no Progresso, como é que é? Nova Rússia. Nova Rússia. Eu acredito que muitos blumenauenses nem conhecem a Nova Rússia, talvez. O Parque das Nascentes lá e todos os seus atrativos lá também. Spitzkopf, assim, por aí vai. Tem muita coisa bonita. E isso sem falar no nosso litoral, né? Nós temos um dos mais belos litorais. A gente pode falar isso de boca cheia, assim, uma estrutura muito bonita, né? Balneário Camboriú. Eu estava lendo esses dias, tem os imóveis são super valorizados lá, né? Eu não sei se está em primeiro ou segundo lugar já no Brasil de valor de imóvel. Então, existe um crescimento muito forte nessa região também. E muito bonita a estrutura de lá. Sim, sem dúvida. Opa. Tudo certinho. Que legal, que legal. Nossa, quem não conhecia a CIB, pelo menos pegou aí uma essência, né, do que é a associação empresarial, né? Que ela não é distante, que ela está bem próxima, que ela não é restrita só a quem é associado, mas ela trabalha para a comunidade. Isso. Eu acho que esse é um recado muito importante que deve ficar, né, para você, né, que nos ouve aí. Ela não é distante de nós. Não. Né? Claro que ela, assim como qualquer associação, ela vai para os seus associados, ela tem lá as suas benesses, né? Mas ela atua de uma forma para toda a sociedade. É verdade. É verdade. Isso é um recado que precisa ficar e que todos entendam isso, né? Apoiem também, né? Porque todos de alguma forma vão ser beneficiados. Isso. Né? E você, empresário que ainda não é associado. Nossa, participe. Eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas, participando da associação. Se vem com aquele espírito realmente de querer compartilhar, não de contribuir com as suas informações, mas também de absorver de outros tantos empresários com tantos conhecimentos diferentes. É uma oportunidade ímpar, penso, né? E está aqui pertinho, fica em Blumenau, né? Na nossa região. Então, venha participar. A associação não é da Cristiane, do Osnildo, da diretoria. A associação são dos 830 associados e da comunidade, como você falou, de uma forma geral, da comunidade, há 121 anos, também abraçando causas coletivas, né? Causas que farão bem não só para os nossos associados, mas para toda a comunidade em Blumenau. Com certeza. Uma importante missão, mas que eu faço com muito gosto, com certeza. O Cris, eu estava lembrando dos núcleos, né? Acho que cabe um comentário também, assim, para quem está na dúvida, né? Se quer ser associado, mas eu vou ver o meu concorrente lá. Sim, ele continuará sendo seu concorrente, mas, assim, muitas dificuldades que o teu concorrente tem, você também tem, e vocês juntos vão adiante com isso também, vão superar isso, né? Isso acho que é uma mágica que acontece dentro da associação empresarial, né? Que
claro que existe a concorrência, a gente não pode negar isso, né? Mas, por outro lado, essa união de forças, união de esforços, e mesmo entre os concorrentes, né? Claro. O núcleo de automecânicas é esse exemplo, né? É o mais antigo, está aí firme e forte, está sempre fazendo eventos, participam de visitas técnicas e outras coisas, que é maravilhoso, todos saem ganhando, apesar de serem concorrentes. Claro, né? e você, assim, meu concorrente está lá, eu não preciso expor aquilo que eu acho que não tem a necessidade de expor, né? Mas com certeza eu posso trazer de uma forma genérica aquela situação que me incomoda, como nós falamos assim, a reforma tributária, olha, eu estou pagando muito imposto. Você não acha que nosso segmento tá muito caro, tá difícil, não sei o quê? De repente seja, com certeza vai ser uma bandeira dos outros empresários do mesmo segmento, não tenha dúvida que vai estar reclamando. Ou vai dizer assim, olha, encontrar um profissional para minha área está cada vez mais difícil. Aí o outro vai dizer assim, poxa, para mim é também. Não estou mais conseguindo um pintor, sei lá, não estou mais conseguindo um pintor. Poxa, será que a CIB pode nos ajudar, nos apoiar num treinamento para capacitar profissionais do nosso segmento? Nós temos parceria com o Senai, com o Senac, com a FURB também. Então, que projeto poderíamos desenvolver para o nosso segmento, né? Que importância isso... Então, tudo é possível nesse sentido, né? Conversar, montar projetos que sejam benéficos para aquele segmento específico. E, no fim das contas, essa rusga de concorrente, ela some também, né? Porque você acaba vendo um parceiro ali. Disputando muitas vezes o mesmo mercado, mas, por outro lado, é um parceiro. Sim. Um parceiro de associação, de núcleo, parceiro de dificuldades, mas parceiro de soluções também. Sim. Tem um exemplo da nossa empresa, da Artico. Nós, início do ano, nosso engenheiro participou de uma atualização na Holanda falando sobre sustentabilidade e os gases, novos gases que estão sendo implementados e de que forma serão usados e tal. E lá você encontra pessoas ou empresas do mundo todo que trabalham com refrigeração, né? Falando sobre um assunto comum, que é a sustentabilidade, né? Alinhados também com a ODS. Então, na verdade, em algum momento a gente vai precisar se encontrar e discutir esse tipo de solução em conjunto. E todos aprendem naquele momento. E ali você não está levando o seu segredo industrial para ser discutido, né? Não é... Sim, não é. Você está discutindo ali assuntos macro, né? Que são mais macros e tal. Que afetam o negócio de alguma forma. Que afetam o negócio de alguma forma. De todos, né? Mas ali todos ganham. Não, nós só ouvimos declarações positivas em relação a esses núcleos que são tão unidos quando eles têm um propósito igual. Quando eles estão alinhados. A gente tem ouvido só coisas positivas. Boas, né? Que legal. Gente, a CIB, 5 de novembro de 1901, vai aí caminhando para os 122 anos. É muita história. É uma pena que o tempo aqui é reduzido, né? Porque a gente poderia ainda explorar muito mais coisas históricas mesmo, de conquistas, né? Mas eu penso assim que a Cris trouxe muitos pontos importantes e assim a visão da CIB hoje, né, para com a busca de soluções para os próximos anos aí, Isso. né? A gente vai ter que fazer um segundo episódio em algum momento. Né? Sim. Nós nem falamos do prêmio Gustav Zalinger. Ele também é um prêmio muito tradicional na nossa região. E as empresas menores, porque, né, muitos que estão assistindo vão novamente pensar, isso não é para mim, isso é para uma empresa maior. Mas o prêmio Gustav Zalinger a gente viu nos últimos anos muito focado nas pequenas empresas também, nas prestadoras de serviço.
e com cases assim maravilhosos. Também é uma oportunidade da empresa estar se mostrando o que eu faço, do jeito que eu faço, né? É inovador, enfim, de trazer o seu case, mostrar para a entidade. Depois as 3 principais são premiadas num evento. E também que é um divisor de águas. Eu converso sempre com essas empresas, esses empresários que já ganharam o prêmio. Olha, ficam conhecidos e o negócio deles é bem promissor. Decola, né? É uma nova oportunidade também que existe para essas empresas. Uma outra oportunidade, vamos dizer, não tão nova. Com certeza. Então tá aí, gente. De novo, né? Venha fazer parte da CIB. É bem fácil. Entra no site lá, deve ter todos os caminhos, né? Sim. De contato. Algum consultor vai fazer contato aí com você também, né? Para dar as diretrizes e de que forma proceder. É um processo ganha-ganha, né? Todos ganham lá. Né? É verdade. Eu acho que isso é importante destacar, né? Legal. Cristiane Birger está como presidente da nossa ACIB. Vou te convidar para deixar aí uma fala final, uma mensagem final aí no nosso episódio. Então, eu penso que a fala final é usar o nosso slogan, que juntos somos mais fortes, que nós tenhamos isso sempre na nossa mente, no dia a dia, e que nós consigamos pensar mais no coletivo em todas as nossas ações, né? Na CIB, mas também no bairro onde nós vivemos, na comunidade onde nós participamos, que a gente consiga ter esse olhar um pouco maior, um pouco amplo, olhar a sociedade de uma forma diferente, porque eu penso que nós podemos juntos crescer muito mais. E quando eu falo em crescer, não falo só em crescimento financeiro. Eu falo em crescimento como um ser humano, do quanto que a gente pode, como podemos nos tornar pessoas melhores, né? E de que forma podemos fazer isso. E uma delas é você pensar no coletivo. Então, coisas simples do dia a dia que fazem a diferença. Uma dona de casa, a gente via muito antigamente. Às vezes a minha vizinha não acordou muito bem. Poxa, eu tenho um prato aqui de comida que eu faço com excelência, cozinho muito bem, vou lá e levo para minha vizinha um pedaço de bolo que eu fiz. O quanto isso é importante para o ser humano, essa atenção, no momento que a gente fala também de saúde mental, que é tão importante, pós-Covid e tudo. Então, o que eu posso... Que mensagem positiva posso levar para o meu filho, para o meu marido, para a minha empresa, para os meus vizinhos, né? O quanto isso é importante, dizer assim, poxa, que bom te ver hoje, bom dia, né? Olha, bom trabalho, boa semana para nós. Isso às vezes para uma pessoa faz tanta diferença. Às vezes está meio desanimada, encontrou alguém e disse assim, poxa, ou você está tão bonito hoje, né? Olha que alegria te ver. Esse tipo de mensagem, ou se a gente conseguir proliferar, eu acho que nós estamos contribuindo sempre para algo melhor. Que legal. Cris, muito obrigado de novo por ter, né, aceito aí estar conosco, falar sobre a CIB e também tantas outras coisas maravilhosas aí que você trouxe junto, né? É um privilégio, né, também ter a CIB aqui dentro do podcast, né, nesse episódio que também é especial, número 60. E eu não posso encerrar sem antes deixar também uma pequena lembrancinha do nosso podcast, um mousepad aí para obrigada. uso. Estava mesmo precisando de um. O meu tá já muito velhinho lá. Então ele já vai ter uma boa utilidade. Com certeza. Também, né? Legal. Então obrigado, tá joia. mais uma vez, agradeço, né? Também todos que estão participando também e conseguimos fazer uma boa semana. Que legal. Muito obrigado. Gente, mais uma vez quero convidar você, siga o nosso YouTube, compartilhe esse conteúdo também para que mais pessoas possam
ter conhecimento, né, do que é a CIB, também todos os nossos outros episódios, os 59 anteriores, tem muito conteúdo, muita história inspiradora lá também. Agradecer mais uma vez aos nossos apoiadores, a Orplan Solutions e também o Meso Regional, e fique ligado até o nosso próximo episódio.